Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Amados, eu vou dar uma continuidade, porque o que eu me lembro, né? E aí vocês até me confirmem se eu estiver enganado, mas eu me lembro que na aula passada nós não fechamos lá, né? Nós estávamos falando sobre um dos fundamentos da fé, que é o pecado, né? Essa doutrina que chamamos de amartiologia, né? Então, o que é pecado? Então, nós estávamos falando sobre o que de fato é pecado, né? Na ótica bíblica, na ótica de Deus, tentando separar os nossos conceitos de pecado, muitas vezes que são concebidos porque nós pertencemos a uma cultura, né? Então, a cultura, ela nos dá lentes, muitas vezes, para que a gente enxergue aquilo que não é pecado como pecado e aquilo que é pecado como não pecado, né? Então, essas lentes culturais, as nossas formações, dependendo da corrente teológica denominacional que nós fizemos parte, ou que nós fazemos parte, muitas vezes ela distorce isso, como eu disse, chamando pecado de não pecado e não chamando pecado de pecado. E aí a nossa reflexão na semana passada foi tentar, de fato, né, refletir sobre o que é pecado mesmo, né? E aí eu falei sobre os vários níveis ou as áreas da vida humana que o pecado afetou. Então a área teológica, a área psicológica, a área sociológica, a área ecológica e a área biológica. Vocês confirmam aí se eu finalizei aí essa reflexão? Se eu falei das cinco aspectos da vida humana? Confirma aí, pastor Johnny. Então, ótimo, que bom. Então vamos seguir daqui, né? A não ser que vocês queiram que a gente recapitule alguma coisa, enfim. Mas se está tudo certo, a gente segue daqui. Então era só para confirmar se foi aqui mesmo que eu parei, né? Porque depois de 7 dias a gente não sabe muito bem o que aconteceu. Diga, Marciano, fale aí, meu amado. Pode abrir o microfone. A última coisa que eu anotei aqui, pastor André, foi ler capítulo 5 de Gênesis. Tá. É tudo que contribui para o efeito do bem-estar da vida humana. Tá, o capítulo 5 de Gênesis, eu acredito que eu pedi para vocês lerem, né? Porque o capítulo 5 de Gênesis, ele vai trazer uma genealogia, né? Ou seja, o registro de várias pessoas. É quase um registro de uma árvore genealógica, né? A gente fala aí, uma árvore genealógica. E ali, o que eu queria que vocês observassem é que todas as vezes que vai falar fulano viveu tantos anos, gerou cicrano e morreu. Aí esse que foi gerado, viveu tantos anos, gerou outro e morreu. Então todas essas listas, né, o texto vai nos mostrando qual foi o efeito último do pecado, que foi a morte. Né? Então quando Deus cria a humanidade, não cria nessa perspectiva de morrer. Embora o homem não fosse autossuficiente, ele sempre ia precisar, sempre ia necessitar da providência de Deus para a manutenção da vida, que no caso era a árvore da vida, né? A árvore da vida que possibilitava o homem viver eternamente. O homem nunca teve a autoexistência. Só Deus que tem essa propriedade, tá? Ninguém, nem nada é autoexistente, apenas Deus. Embora o homem ele foi criado e não tinha experimentado nenhum efeito do pecado, muito menos a possibilidade da morte, porque, né, o que trouxe a consequência da morte foi a entrada do pecado no mundo, né? Romanos capítulo 5, verso 12. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por isso que todos morreram, etc. e tal. Então, assim, ele ainda precisaria da árvore da vida. É por isso que quando o homem peca, Deus ele não possibilita mais o homem a ter acesso à árvore da vida. Porque se o homem, no estado corrompido de pecado, tivesse
acesso à árvore da vida, possivelmente ele ainda teria essa vida longa, ou essa vida que não teria fim. Só que seria a pior desgraça do mundo. Né? Porque na condição corrompida, pecaminosa, o homem ter a possibilidade de viver milênios, ia viver milênios pecando. Né? Então, quando Deus ele deixa que as consequências... A gente, às vezes, para nós, parece um pouco estranho, e o que eu vou falar agora talvez possa ser um pouco estranho nos ouvidos de vocês, mas o inferno é um ato de misericórdia de Deus. Porque se Deus não tivesse, né, não interrompesse essa vida de pecado do homem, ele só estaria prolongando a possibilidade do pecado eterno. Né? Então, assim, por exemplo, quando no Antigo Testamento a gente às vezes não entende essa dinâmica, eu até ouvi esses dias aí um irmão, ele dizendo assim, que não conseguia conceber esse Deus do Antigo Testamento, né? Que mandava matar mulheres, crianças, aquela coisa toda, né? E só que as pessoas não entendem a dinâmica de Deus na história do Antigo Testamento, tá? O Deus é o mesmo, só que o desdobrar da história humana teve um propósito do Antigo Testamento, né, diferente do Novo. Então qual era a dinâmica de Deus no Antigo Testamento? É preparar um povo para trazer o Messias, o Salvador, ao mundo. É por isso que Deus preservou esse povo que a gente pensa que talvez era melhor do que outros, e não era. Os profetas vieram denunciando a história toda. Israel muitas vezes era pior do que os pagãos em sua volta. Né? Idolatria, prostituição, pecados horríveis, pior do que as nações. Os profetas, via de regra, as dezenas de profetas em toda a história do Antigo Testamento, basicamente era a denúncia da corrupção do povo de Israel. Era a denúncia do pecado. Né? Então esse povo, inclusive, Deus levantou um profeta lá para falar assim, ó, vocês não se ensoberbeçam, não se orgulhem, não. Vocês pensam que vocês são melhores? Vocês não são melhores do que ninguém. E a origem de vocês é pagã. Porque Deus tira o Abraão, né, que é o pai da nação, da Mesopotâmia, do paganismo. Então havia esse orgulho, né, religioso, por assim dizer, de Israel. Mas Israel era pior do que muitas nações em muitas ocasiões da história. Tanto é que Deus precisou levar para o cativeiro. O cativeiro fez uma certa purificação. Tanto é que a gente observa, antes do cativeiro, Israel ainda fazia ídolos, se dobrava diante dos deuses pagãos lá e tal. Essa corrupção generalizada. O cativeiro purifica isso. Depois do cativeiro, e até hoje, nunca mais nenhum judeu se dobrou à idolatria. Comete outros pecados, mas idolatria nunca. Né? E só teve um rei, se não me falha a memória, agora eu não lembro direito se Manassés também, mas teve lá talvez 42, 47 reis, toda a história, né? Também não me recordo exatamente, mas não foge disso não, tá? 40 e poucos reis. Né? Depois se divide lá, Reino do Norte e Reino do Sul, enfim, as 12 tribos têm uma divisão, depois de Salomão, né? Mas me parece que o único que não se dobrou à idolatria foi Davi. Tem mais um aí que está me fugindo, mas Davi, talvez foi Davi mais um, tá? Mas no máximo 2, desses 40 e tantos. Mas nunca se dobrou à idolatria. O resto, todos idólatras, todos levaram Israel à idolatria. Ou seja, esse povo, ele foi tolerado por Deus na história, apesar dos seus pecados. Não é por causa da sua fidelidade e obediência, mas. Então a religião, ela traz essa falsa sensação de que nós obedecemos a Deus a ponto de agradá-lo, de satisfazer a sua justiça. Até hoje os cristãos, os evangélicos, né, pensa que há essa possibilidade, e aí cria-se um orgulho espiritual, né? Essa soberba religiosa de achar que nós, em relação até mesmo aos demais pecadores, somos aqueles que de alguma maneira somos superiores. Não somos, mas em muitas ocasiões, inclusive quando a gente pega, por exemplo, uma igreja do Novo Testamento na cidade de Corinto, o apóstolo Paulo diz assim, ó, tem pecado entre vocês, esse é o capítulo 5 de 1 Coríntios, tem pecado entre vocês que nem entre os pagãos a gente ouve falar de pecado desse. Aqueles que abusam da mulher da sua mãe, mulher do seu pai, né? Aqueles que têm relação sexual com a sua mãe, nem entre os pagãos, e a gente está falando dos crentes ali, amado. E os crentes pentecostais, hein? É lógico que eu estou
contextualizando aqui, né? Porque se a gente pega a igreja de Corinto, a gente percebe o quanto havia as características dos dons espirituais, aqueles cultos que hoje nós chamamos de pentecostais, né? Manifestação do carismático e tudo mais. Então, pegando essa característica em relação às outras igrejas, por exemplo, né, que Paulo escreve, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, enfim, todas essas igrejas, comunidades locais, a igreja de Corinto, onde se manifestava de uma forma mais intensa os dons carismáticos. Né? Por isso que eu faço essa relação. Né? Era a igreja mais pentecostal, esse termo não existia na época e tal. E só um momentinho, pastor Johnny, deixa eu só completar o raciocínio e você já entra aí, amado. Então, assim, a despeito disso, apesar disso, Paulo vem tratando em toda a carta de 1 Coríntios sobre a carnalidade desses irmãos, sobre a infantilidade desses irmãos. Brigaiada para todo lado, amado. Panelinha, isso aqui é termo bem teológico, tá? Acadêmico que eu estou usando agora, né? Panelinha, é certo? Partidarismo, né? Desde o capítulo 1, família contra família, lá, grupinhos, não, eu prefiro Pedro, eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo, eu sou de Cristo e tal. Então tinha essas facções. Né? Tem irmão que não entende essa minha expressão, né? Porque a facção hoje a gente remete sempre à criminalidade, né? Mas a facção quer dizer esses grupos divididos, né? E Paulo vai dizer, capítulo 2, por exemplo, vocês têm esses comportamentos e eu não posso tratar, capítulo 3, e eu não posso tratar vocês como espirituais, vocês são meninos em Cristo, vocês são carnais, havendo entre vocês dissensão, inveja e tal. E aí, amados, é a carta toda, só repreendendo, só mostrando a carnalidade. E esses irmãos experimentavam essa ação do Espírito Santo. Então, só para a gente entender essa realidade, né, do pecado entre o povo de Deus, que não são essas pessoas isentas disso. Pastor, diga, meu amado, abre aí o microfone, dê a saudação. Isso. Boa noite, gente. Paz, todo mundo, tudo bom? Amém. Prazer conhecer que eu não conhecia, igual o Gerson, por exemplo. Prazer, Gerson. Pastorzão, eu tenho uma pequena dúvida, né? São duas questões, primeiramente. Né? Esse primeiro fato aí que o senhor acabou de citar aí, a respeito do pecado, né? Do filho tendo relação com a mãe, o pai, tendo relação com não sei quem e tal. Hoje, por exemplo, não mudou praticamente nada do que a gente via no passado em relação à igreja de Corinto. A gente está vendo aí nas redes sociais, por exemplo, todo dia um escândalo pior do que o outro. Sim. Né? Então, assim, eu acredito que como é que eu posso dizer? Eu acredito que mesmo Deus, mesmo a gente sabendo que a gente é pecador, que Deus escolheu uma nação e tudo mais, acho que o pecado ainda em si, acho que é só mesmo quando Cristo voltar mesmo para acabar com essa, desculpa da expressão, essa treta toda aí mesmo aí, porque pecado, cara, se a gente não lutar com ele todos os dias, é uma coisa ferronha e ferrenha mesmo. Sim. Tanto é que quando o senhor citou até mesmo lá a respeito de Gênesis, no início, quando o homem peca, logo lá no início, ele não deu trégua para o homem pecou uma vez só e Deus já falou, vaza. Porque ele sabia que se ele continuasse, com certeza o homem ia pecar de novo. E os planos de Deus iam tudo por água abaixo. Então, assim, acho que em quesito do pecado tem que ser bem radical. E, assim, o que eu observo hoje, principalmente em muitas igrejas, em muitas denominações, é que às vezes o líder ele tem medo de tocar nesse assunto. Pecado, né, na iniquidade, ele tem medo de abordar, às vezes, um certo membro sobre tal fato. Às vezes o camarada está indo pro buraco do inferno, mas o cara prefere deixar o cara quietinho no pecadinho dele do que entrar e abordar. E outra dúvida que eu tenho é a seguinte, isso daí no caso mais do que é uma fala, né? Mas Deus, por exemplo, por que Deus escolheu Israel? Ele poderia ter escolhido uma outra nação? Sim. Porque Deus escolheu... Tem os pentecostais, né? Aqueles que participaram de igrejas pentecostais clássicas, como eu, por uma década e pouco, nós usávamos a harpa cristã, né? Os hinos da harpa cristã. E eu me lembro de uma música, um hino da harpa cristã,
que uma das estrofes, né, se não era o refrão, não me lembro agora exatamente, diz assim: ó, por que Jesus me ama? Eu não posso te explicar, pois a ti também te chama, pois deseja te salvar. A explicação do amor de Deus, da escolha de Deus, ela não tem essas bases, esses critérios que nós usamos para as nossas escolhas, né, que são meritórias. Então, a escolha de Deus, ela não leva em conta o mérito. A escolha de Deus sempre leva em conta a sua graça, né? E a graça, basicamente, é a exclusão do mérito. Então, Deus escolheu Israel por quê? Não sei. Escolha de Deus. Poderia ter escolhido outra nação? Poderia, mesmo porque foi uma nação pagã, como todas as outras. Isso daí. Só que Deus... Só que Deus... gerou certos confrontos, né? Eu falei, poxa, ele poderia ter escolhido o Brasil? Poderia dos Estados Unidos, para a África, por exemplo, que é um país que sofre, né? Então, tipo assim, eu acho que é a graça mesmo. Exatamente, não havia méritos em Israel. Hoje, por exemplo, ó, a igreja cristã evangélica, ela tem um certo romantismo com os judeus, né? Com Israel mesmo, o Estado de Israel. Só que muitos, eles não compreendem que, por exemplo, o Israel de hoje, não tem nada a ver com Israel bíblico. Mas absolutamente nada a ver com Israel bíblico. Em torno de 75%, se não um pouco mais, da nação de Israel são ateus. Em torno de 20%, 25% lá, que são judeus de fato, a religião judaica, né? E desses ainda... Está anotado, inclusive. Isso, e isso ainda, você tem grupos, né, fragmentados, eles têm os ortodoxos, né, aqueles judeus todo de preto, chapeuzinho, trancinha aqui, né, então eles são os ortodoxos, aí você tem aqueles que não são tanto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Israel hoje não tem nada a ver com Israel bíblico, né? Deus, ele não tem uma nação específica hoje. Deus, ele tem um povo, e esse povo chama-se igreja. Né? E a igreja é a junção, Paulo vai falar, inclusive em 1 Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 10, verso 33, se vocês até quiserem conferir aí, deve ser 10 e 32, 33 de 1 Coríntios, que vai dizer, na ótica bíblica, você tem os gentios, você tem os judeus e você tem a igreja de Deus. Então o que é a igreja de Deus? É a junção dos judeus e gentios. A igreja nasce judaica cristã, ali em Atos dos Apóstolos e tal, no primeiro século, né? Mas inclusive Paulo é aquele que leva o evangelho a todo mundo. Havia ainda uma certa limitação, por exemplo, o ministério de alguns apóstolos, como Pedro, ainda era entre os judeus e tal. Teve o primeiro concílio no capítulo 15, né, porque estava abraçando o evangelho um monte de gente que não tinha nada a ver com o judaísmo. Né, e aí observa a lei de Moisés ou não observa? Se circuncida, guarda lá a lei dietética. E não, aí chegaram a esse consenso que não. Aí o evangelho de fato se espalha, né, através principalmente de Paulo, para todos os gentios. Mas a questão a gente precisa entender e por que eu estou abordando nessa linha aqui do pecado? Porque mesmo nós cristãos, regenerados, salvos, a gente desejando fazer a vontade de Deus, se esforçando para isso, a gente precisa entender da realidade do pecado, do efeito do pecado, da presença do pecado. Então nós não somos mais dominados pelo pecado. O pecado não é mais um estilo de vida dos cristãos. Os cristãos pecam porque são pecadores. Mas já não se agradam nisso, já não se satisfazem nisso, já não é um estilo de vida. Isso não deveria ser, né? É por isso que quando a gente presencia alguns escândalos, quando a gente presencia a falta de... Porque assim, o que para mim vai fazer toda a diferença de nós, de fato, termos assim o critério. Isso aqui é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e esse não. Qual que é a grande diferença? Aí eu pego duas figuras do Antigo Testamento, contemporâneos, Saul e Davi. O Saul, ele sempre tentou justificar o seu pecado, sempre jogar a responsabilidade, transferir a sua responsabilidade para o povo, sempre naquela coisa assim, sabe, de não reconhecer. E é por isso que Deus o rejeita. Deus rejeita Saul. O profeta tentou de tudo quanto é jeito. Eu não sei se tinha afinidade com Saul, eu não sei se o profeta simpatizava com Saul, mas de tudo quanto é jeito, Samuel, né? Tentou lá ainda fazer com que Deus, né, acolhesse o Saul. E Deus disse: até quando você vai ter dó de Saul? Eu tenho rejeitado ele.
né? Já tenho escolhido, provido para mim um homem segundo o meu coração. Aí a gente sabe depois, claro, que é o Davi. Aí você fala, nossa, o homem segundo o coração de Deus deve ser assim, né? Aquele super espiritual, amados. Vamos pegar o histórico de Davi. O cara cometeu uns pecados que eticamente, moralmente, são piores do que o Saul. São piores na nossa avaliação, no nosso critério de pecado, porque assim, amados, nós temos essas classificações, nós seres humanos, essas classificações de pecados mais graves e menos graves. A ótica de Deus não, pecado é pecado. O menor e o único pecado já seria passível do ser humano ser punido eternamente. Porque não é a quantidade do pecado, não é a dimensão desse pecado, é contra quem nós pecamos. É contra um Deus santo e um Deus eterno. Então é muito grave qualquer pecado que nós julgamos ser... não é tão grave. Olha como a gente é tão esquisito, né, para não dizer outra palavra. Por exemplo, nós nas nossas organizações, quem que nós disciplinamos, julgamos quem não deve exercer funções na igreja, alguns até de nós, pastores, até acham que nós podemos proibir alguém de participar da ceia, né? Isso é uma coisa até para a gente discutir em outra ocasião, se for o caso. Enfim, quem que a gente julga? Quem adulterou, parece que é só quem adultera. Parece que é só pecado sexual, né? Porque a gente assim faz vistas grossas, pra gente não é tão importante, por exemplo, o irmão que falou do outro irmão, difamou, fez uma fofoca, para nós não. Então a gente tem essa socialização de pecado, né? E a Bíblia, por exemplo, quando eu só trouxe esse exemplo aqui para mostrar o quão é grave, né, um e outro. Aos olhos de Deus, eu estou dizendo. Eu não estou dizendo em relação a nós. A nossa convivência horizontal, não é o pecado. A referência não é o horizonte nosso. A referência é a verticalidade da divindade de Deus. Na nossa horizontalidade, então a gente fala, não, o irmão lá, fofoqueiro e tal, né? Tem dom de língua comprida, né? Dom de língua estranha, dom de língua comprida, usa duas gravatas, uma aqui, outra aqui e tal. E aí a gente fala, rapaz, não devia fazer isso, mas para nós não é uma coisa grave. Só que a Bíblia diz, por exemplo, lá em Provérbios, tem 7 coisas lá que Deus se aborrece com essas coisas. Tem um 8º que ele abomina. E essa que ele abomina é aquele, por exemplo, que semeia contenda entre os irmãos, é o fofoqueiro. Isso é gravíssimo diante de Deus, não é? Então, só para a gente entender, todos os pecados na ótica de Deus é muito grave. Aí agora a gente tem essas loucuras de estar classificando pecado. Agora, fato, a Bíblia diz que existe pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Entendo eu, né, que é a opinião de alguns teólogos, grande parte dos teólogos, que o pecado para a morte, por exemplo, que se refere João lá na sua epístola, que é a primeira epístola, se não me falha a memória, né? Capítulo 5 ali, que diz que há pecados para a morte, e isso nem digo que ore por ele. Esse pecado para a morte, grande parte dos teólogos, se não a maioria dos teólogos, eles vão entender que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que Jesus já tinha falado que essa blasfêmia contra o Espírito Santo não tem de fato perdão, nem nessa vida, nem na vindoura. Aí a gente precisa entender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que pecado é esse irreversível? É um pecado onde, assim, é uma raridade muito grande, mas muito grande. Uma pessoa para pecar contra o Espírito Santo na blasfêmia tem que ser um Caifás da vida, sabe? Uma pessoa muito entendida, que tenha tido uma experiência profunda com Deus, né? Que tenha sido atingido pela graça de Deus e afetado e transformado e tal, e de tal maneira que, apesar de todos esses recursos da graça, de alguma maneira, ele rejeita isso. E de fato, por que não tem volta? Porque a pessoa é ela que entra num caminho. Por exemplo, Jesus não disse que os fariseus ali, quando ele estava dialogando, disse que eles tinham cometido blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus disse que eles estavam indo para um caminho sem volta, um caminho perigoso, se eles continuassem naquela postura deles, né? Então Jesus adverte, alerta, cuidado. Se vocês blasfemarem contra o Pai, é uma coisa. Contra o Filho é uma coisa. Contra o Espírito Santo, aí é outra coisa. Por quê? Porque se a gente pensar na dinâmica, na dinâmica da salvação, de Deus resgatar o homem, o Pai,
Claro que a Trindade faz tudo junto o tempo todo, amados, tá? É só para a gente entender aqui na história como isso aconteceu, ou como a Bíblia pelo menos mostra para nós como se desdobrou na história. Mas a gente sabe pela natureza da Trindade que um não fez nada à parte do outro. A Trindade é um só Deus, né? Já entra aqui um nozinho na cabeça porque é uma coisa complexa demais para a gente entender de uma forma lógica, né? Esse Deus se manifesta em três pessoas distintas, mas iguais, na essência, natureza e etc e tal. Mas enfim, só para a gente entender essa revelação bíblica na história. O Pai projeta a salvação, o Filho ele executa a salvação, né, no seu sacrifício, e o Espírito Santo aplica a salvação. Então essa é a dinâmica que a gente tem teologicamente falando. Então você tem o Pai aqui, projetando a salvação, se revelando no Antigo Testamento, né? Você vê mais a figura do Pai. Pouco se vê do Espírito Santo e muito menos do Filho, né? Você tem algumas chamadas de cristofania lá e tal, uma coisa assim bem discreta, né? Mas é o Pai, a figura do Antigo Testamento é o Pai, é Deus como Pai e tal. O judeu não tinha nenhuma dificuldade de, inclusive, acreditar no Espírito Santo. Quando veio Jesus, foi a grande dificuldade do judeu. Que conversa é essa? Nós sabemos que Deus é Pai, é Deus Criador e tem o Espírito de Deus. Mas como assim agora tem uma terceira pessoa? Né? Então a grande dificuldade do judeu era aceitar Jesus como sendo Deus, na forma humana ainda, encarnado, enfim. Mas só para entender um pouco. Então, quando o Pai ele era ofendido na sua santidade, Jesus veio e como sumo sacerdote, como esse mediador, veio para interceder. Então, tudo bem. Agora, quando peca-se contra o Filho, é o Espírito Santo que intercede para levar e para executar e para aplicar essa salvação executada, né, por Cristo. Então você tem o Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando você resiste o Espírito Santo, qual é agora o recurso da Trindade? Se ele estabeleceu que é o Espírito Santo que aplica a obra salvadora de Cristo. Então se você rejeita o recurso último de Deus, por assim dizer, que é o Espírito Santo convencendo o homem do pecado, não há mais recurso. Deus estabeleceu esse processo. Então, se você rejeita a ação do Espírito Santo... Agora, não é rejeitar a ação do Espírito Santo sem tê-lo conhecido. Porque quando a gente lê, por exemplo, 2 textos, né, são 3 textos, o que Jesus dialoga lá nos evangelhos com os fariseus, líderes religiosos, aí você tem o texto de Hebreus capítulo 6, que vai falar desse assunto, e você tem Hebreus capítulo de número 10, que também vai falar desse assunto, ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que essa rejeição consciente, que é uma postura para o resto da vida, daquelas pessoas que tiveram já a experiência da salvação, e mesmo assim elas tomam não é um ato, não é às vezes como alguns pensam, né? E Deus estava usando alguém lá em profecia, alguma coisa assim, o outro fala, isso é demônio. Não é isso, amados. Essa pessoa não está nem preocupada. Tem uns irmãos, eu já acompanhei um irmão que ele passou anos nessa crise. Eu blasfemei contra o Espírito Santo. Para mim não tem mais jeito. E se angustiava. Eu falei, meu irmão, se você já tem uma preocupação que você fez isso, é evidência que ainda o Espírito Santo está agindo na tua vida. Porque o cara que pecou contra o Espírito Santo nesse nível, ele não está nem aí, a sua mente não é mais sensível, ele tem um coração cauterizado, não há mais espaço para que o Espírito Santo haja, né? Então a gente precisa entender esse pecado distinto, tá? Esse pecado bem peculiar, esse pecado que é a rejeição consciente, deliberada, para o resto da vida. André, mas se a pessoa pecou contra o Espírito Santo e lá no final da vida ela se arrepende e reconhece então que pecou. Não, então ele não pecou. Porque o pecado contra o Espírito Santo não há possibilidade da pessoa se arrepender. Porque ela endureceu de tal forma o seu coração que de fato o Espírito Santo já não mais acessa. Não há, a Bíblia diz isso, cauterizado. A cauterização é quando você impossibilita a sensibilidade, né? Então tem um exame aí que as mulheres fazem, né? Que é cauterização, lá na região lá íntima dela, que é onde você tira toda a sensibilidade. Tá? Isso assim é uma raridade, mas esse é um pecado distinto. Mas o resto todo,
né, dos outros pecados, são pecados contra a santidade de Deus. Pecado contra a santidade de Deus tem a salvação em Cristo. O sangue de Jesus purifica-nos de todo o pecado. Então, para um grande pecador, existe um grande salvador. Para um grande pecado, existe um grande perdão. Então, não existe pecado por meio do arrependimento que não seja por Deus apagado, né? Purificado. Não existe. Então, primeira carta de João, capítulo 2, por exemplo, vai falar isso. Né? Aliás, desde o 1 lá, verso 7, até o capítulo 2, verso 2, esse texto aqui vai trabalhar sobre essa questão. E ele diz, ó, se a gente diz que não tem pecado, a gente faz que Deus seja mentiroso. Ele está falando, não, Deus está mentindo então. Né? Se temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Né? Entra no capítulo 2 ali, verso 1 e verso 2, né? Diz que Jesus é a propiciação, nos torna propício, né? Diante de Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só dos nossos, mas do mundo todo e tal. Então essa é a perspectiva do pecado e do perdão de Deus. Só que tem consequências distintas de pecados e pecados. Por exemplo, quando eu peco contra alguém que tem uma ligação direta comigo, uma esposa, por exemplo, eu afeto não só a mim no pecado. Estou afetando a minha esposa, meus filhos e parentes ao meu redor que me amam. De alguma maneira eles vão ser prejudicados. Tem pecado que é contra si próprio, apenas, né, consigo mesmo, como, por exemplo, o Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, ou é capítulo 6, ou são os dois, ele vai dizer que tem pecado, aliás, que todo pecado é fora, é externo, é fora do corpo. Mas aquele que peca contra o seu próprio corpo, ele peca contra o templo, a habitação do Espírito Santo. Né? Então, você tem aqui uma consequência diferente. Então você tem consequências do pecado, dos pecados. A gravidade é a mesma, as consequências que são diversas. Né? E quando você... Estou tentando buscar na memória aqui. O pecado que eu falei sobre a santidade de Deus. Nós ofendemos a santidade de Deus. Por que, por exemplo, que Satanás não tem perdão? Se ele pecou uma única vez. Uma única vez. A gente é pecador. Nós somos pecadores, não é que nós pecamos de vez em quando, nós somos pecadores. Nós cristãos, eu estou dizendo, salvos, regenerados, purificados pelo sangue de Cristo, nós somos pecadores. Nosso estilo de vida não é mais o pecado, nós não somos mais dominados pelo pecado. Tá? Então o que a salvação faz? Ela remove de nós a punição da culpa do pecado. Então nós não carregamos mais culpa, o Espírito Santo não trabalha com o elemento culpa. Culpa... Ela é, na verdade, uma má compreensão da obra de Deus na nossa vida, porque Deus não lida conosco mais a partir da culpa. A culpa foi carregada pelo nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Nós, muitas vezes, na nossa imaturidade, nas nossas confusões, que muitas vezes nós não nos perdoamos, né? Tem uns irmãos que é engraçado, né? Eu não me perdoo. Eu falei, rapaz, você é mais santo do que Deus já te perdoou e você não consegue se perdoar? Que conversa é essa? Né? Quando não, a gente não perdoa o outro irmão, né? Então você está mais puro e santo do que Deus, né? Porque se Deus perdoou o irmão, você não consegue perdoar, então calma aí, vamos trabalhar essa maturidade cristã aí. E então nós pecamos contra a santidade de Deus, nós pecamos todo dia, amados, porque pensamos o que não devemos pensar, falamos o que não devemos falar, fazemos o que não devemos fazer e abrigamos, esse quarto aqui eu acho interessante, porque pouco se aborda sobre isso. Abrigamos sentimentos pecaminosos no nosso coração, ressentimentos, mágoas, que está lá no coração. Porque assim, quando a gente fala, quando a gente faz, quando a gente pensa, isso aqui é identificado facilmente. E quantos de nós, amados, passamos anos da nossa vida pregando, somos pastores, abençoamos pessoas, mas existem resíduos no nosso coração de ressentimentos, de pessoas que nos ofenderam ao longo da vida e de alguma maneira aquilo não foi tratado. Então pecamos também por abrigar sentimentos negativos no nosso coração. Ou seja, por todas as vias nós pecamos. Ninguém escapa disso. Todos os dias, de alguma maneira, em algum nível, nós pecamos contra Deus. Nós estamos falando da santidade de Deus. Nós não estamos falando de uma forma social, daquilo que nós externamos. Nós estamos falando de um ser que nós somos. Então nós não nos tornamos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos, é um ser. Eu sou o pecador. Eu posso
não ser mais dominado pelo pecado, porque Cristo me salvou do domínio do pecado. Eu não sou mais dominado do pecado, né? Dominado pelo pecado, melhor dizendo. Eu não peco mais como estilo de vida. Todo pecado do cristão deve ser por acidente, né? Não por um projeto de vida, não por uma decisão como quem está se agradando daquilo que fez. É uma imaturidade, é uma crise espiritual, é um acidente de alguma forma. E aí o arrependimento nos conduz para que a gente possa estar trabalhando isso, né? Agora a questão é o seguinte: a santidade de Deus foi ofendida, existe perdão. Satanás, ele peca contra a autoridade de Deus. É diferente. Que é mais ou menos semelhante na relação humana, é o pecado contra o Espírito Santo, é a blasfêmia. Você está pecando contra a autoridade de Deus. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo está dizendo, eu não preciso de Deus. Que foi o que Satanás propôs lá para o primeiro casal. Vocês não precisam de Deus. Deus, inclusive, ele não quer que vocês saibam que vocês podem ser igual a ele. Olha só, amados, o que Satanás de alguma maneira estava arquitetando ali na mente daquele primeiro casal. Então, assim, pecar contra a autoridade de Deus não tem perdão mesmo, porque a pessoa quer ser Deus. Quando a gente lê, por exemplo, Isaías capítulo 14, que Satanás disse assim, subirei ao céu, né? Farei meu trono acima das alturas, das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. É interessante que lá no texto não aparece, a gente chama na língua portuguesa de o sujeito não está lá. Eu subirei ao céu, eu serei semelhante ao Altíssimo. Não tem o eu ali, né? Se vocês lerem lá, vocês vão perceber que não tem. Só que está implícito lá. A gente chama no português o sujeito oculto, né? O sujeito oculto, está lá. Então o eu, sabe, amado? Esse ego exacerbado, esse eu independente de Deus, isso é muito perigoso, né? Qual que é o pecado do diabo que nós classificamos na teologia? É o orgulho. O orgulho é a mãe dos pecados, é o que gera todos os pecados. Então a gente tem um pecado máter, um pecado que gera todos os outros, que é o orgulho, né? Então, quando o texto, por exemplo, lá de João, que eu já citei, né, que pelo menos narrei, né, nós não lemos, mas é o capítulo 16, verso 8, 9 e 10, se não me falha a memória, que diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, Jesus disse. Aqui é um pecado singular. O texto não fala dos pecados. O Espírito Santo convencerá vocês dos pecados, embora isso seja verdade. Quem nos convence dos pecados é o Espírito Santo. Mas o texto, Jesus está se referindo a um pecado específico, né? Aí volto de novo à saudosa lembrança da harpa cristã, dos meus tempos lá, da Bleia, né? Que é muito famoso, esse pastor Johnny aí, que é infinitamente muito mais envolvido com a música, né? E entende infinitamente muito mais do que eu da música. Vai lembrar do hino 15, pastor? O hino 15 da harpa, meu amado, né? Você lembra da estrofe lá? Consegue até nos ajudar aí? O hino da harpa, capítulo, hino 15, né? Ao concego andei e pedido vaguei, longe do meu Salvador, não é esse? Longe do meu Salvador. Isso. Lembra que eu quero chegar aí lá na expressão lá. Longe do meu Salvador. Me escondi. É esse mesmo, né? Me alegro em ti agora, em ti, Senhor. Foi na cruz, né? Onde o dia eu vi. Foi na cruz, onde um dia eu andei. Onde um dia eu vi. Meus pecados carregados em Jesus. Meus pecados castigados em Jesus. Castigados em Jesus. Isso. Agora olha só. Essa nova vibe hoje. Tá. Nova, hoje tira a gente um pouco Vamos lá, pastor. da coisa. E a voz do pastor é abençoada por Deus, né? O timbre da sua voz, né, meu amado? Deus te deu esse privilégio aí. Eu, por exemplo, tá uma negação para cantar. Toda vez que eu canto, a igreja treme. Não é poder, não, é nervoso mesmo. Tão desafinado que eu sou. Mas olha só. Se nós pegarmos, viu, pastor Johnny, e os demais irmãos, se nós pegarmos, por exemplo, os irmãos que até hoje usam a harpa cristã, seja nas Assembleias de Deus ou igrejas que adotam a harpa cristã,
eles vão cantar exatamente como nós falamos aqui, né? Meus pecados perdoados em Jesus. Na harpa não está escrito isso. É porque nós ouvimos e a gente vai reproduzindo. Mas se pegar... É que eu tô sem... Eu acho que eu nem tenho mais harpa não, mas enfim. Depois vocês consultem lá. O refrão lá da harpa cristã. A harpa cristã, tá? Porque a gente tem um inário, que é da CCB. A gente tem um cantor cristão, que é da Batista. E a gente tem a harpa cristã, que é, né, principalmente da Assembleia de Deus, mas muitas igrejas pentecostais também a utilizam. Então lá não está escrito autor, e a gente está falando da música. Estou falando primeiro da música. A gente vai para a Bíblia também, que é a fonte nossa, né? Não é a música, a gente não se pauta pela música lá porque não é inspirada. Doutrinariamente não são essas fontes aí. Eu só estou pegando um exemplo como a gente canta muitas vezes, e até como a gente canta não é nem que está escrito lá na harpa. Porque o autor lá não falou assim, meus pecados castigados em Jesus. É meu pecado. Meu pecado. Então o autor está se referindo ao texto bíblico, que é esse de João capítulo 16, que Jesus disse, convencerá o homem do pecado. É um pecado específico. Qual é o pecado que Jesus se refere? Ele explica, o pecado de não crer em mim. Então por que as pessoas elas passarão a eternidade sem Deus? Porque mataram? Porque mentiram? Porque cometeram pecados sexuais, coisas do tipo? Não. Não é por isso. Porque se nós levarmos em conta esse critério, amados, vamos pegar o nosso exemplo aqui, o nosso exemplo pessoal. Não é para expor pecado de ninguém não, né? Aqui não é confessionário. Mas vamos pensar, depois de aceitar Cristo, depois de ser batizado nas águas, depois, inclusive, de muito tempo na igreja, quantos de nós, depois de tudo isso, nunca mentiu? Nunca proferiu uma mentira? Só para a gente entender. Se for então por alguns pecados que nós seremos conduzidos à eternidade sem Deus, então quem é que escapa disso, amados? E eu peguei somente, vamos Jefferson, daqui a pouco você já fala, tá? E eu peguei somente um pecado, um pecado que eu acho que todos os cristãos, depois de todo esse processo de salvação, de etc e tal, já fizeram isso uma vez na sua vida cristã. E eu estou pegando um pecado que, inclusive, Jesus diz que é um pecado que caracteriza uma filiação. Não é? Porque quem é o pai da mentira? Então perceba, só para a gente pensar, amados, nessa questão, se nós levarmos o critério religioso, não tem nenhum salvo, ninguém que escapa. Eu não estou falando de um hábito, como eu disse, estou falando de um ato esporádico, que nós pecamos vários pecados diariamente. Né? Não são esses graves que a gente não considera. E também não é um estilo de vida, é porque nós somos um pecador num processo de resgate. Pastor Johnny, deixa o Jefferson aqui falar, que ele perguntou. Abre o microfone, meu amado, e aí já entra aí com a fala. Amém. Pai do Senhor dos irmãos mais uma vez. Amém. Amém. Só um comentário só que eu queria falar o senhor falou aí sobre o pecado, né? Isso. E é bastante interessante porque quando a gente vai ler lá o livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, sim. Assim como a Bíblia trata o pecado como o pecado, e não os pecados, quando Paulo ele fala sobre os frutos do Espírito, sim. Ele trata os frutos como só um fruto, como o fruto, né? Isso, é singular. É uma base bíblica assim, bastante interessante que confirma, né? O que nós estamos falando aqui, né? Sim, é singular. O pecado, e da mesma forma Paulo fala o fruto do Espírito. O fruto é um só, né? Lá não está no plural, os frutos do Espírito são, né? É o fruto do Espírito é. Aí você tem 9 aspectos do fruto. Aí a gente pega até a mexerica. Não sei se a comparação mas a mexerica que você tem vários gomos, né? Na minha terra é desbago, né? Os bagos. Tem vários bagos, mas é um fruto só. É o fruto é singular e você tem aspectos, né? Então o fruto é um caráter. Né? Os pecados você tem desdobramentos do pecado ou dos pecados. Mas nesse caso aqui, pastor Johnny, só deixa eu completar aqui e você já entra também, tá com a fala. Então assim, qual que é o pecado, mãe?
Qual que é o pecado? Que esse pecado é perdoado pelo sacrifício de Cristo e de fato Deus olha para nós e nos recebe como filho, né, a partir do pecado perdoado. É o pecado da incredulidade, de não crer em Cristo. Né? Então, quando a gente pega Israel, vamos voltar, pastor Johnny, lá para Israel, como você tinha pontuado lá. Por que que Israel não entrou na terra prometida? Qual foi o motivo daquele povo ser resgatado do Egito, passar 40 anos, toda aquela geração, de alguns milhares ou até milhões de pessoas, não entrou na terra prometida? Por que que eles não entraram, amados? Que pecado foi esse? E aí a gente até consegue extrair um outro pensamento, né? Vou até abrir um parênteses dentro desse pensamento, que a gente pensa hoje que quanto mais milagre a pessoa presenciar, quanto mais poder de Deus, quanto mais manifestações do Espírito Santo na questão carismática, isso vai gerando fé na vida da pessoa. Né? Quanto mais experiências nesse sentido, mais fé vai sendo gerada. Aí eu pergunto, teve povo na história, amados, que presenciou mais milagres a olho nu durante 40 anos ininterrupto do que Israel? Foram 40 anos, 24, eu não estou exagerando em nenhuma colocação, 24 horas por dia, aquele povo via milagre a olho nu, presenciava milagre 24 horas durante 40 anos. A despeito disso, o texto bíblico vai dizer, no caso, né, a gente pega uns textos lá de números e tal, mas vamos direto lá para o Hebreus capítulo 4, por exemplo, que vai dizer que por causa da incredulidade esse povo não entra na terra prometida. A despeito de todo milagre. Então milagre não gera fé para a salvação, para relacionamento com Deus. Se o coração ele está direcionado não para um relacionamento com Deus, mas em outra questão, então milagre não gera fé. Porque se fosse essa lógica, o povo que mais deveria ter fé e crer em Deus é aquele povo lá que presenciou esses milagres durante 40 anos, 24 horas por dia. E o resultado da vida deles foi incredulidade. Agora olha que coisa interessante. O crer em Cristo, a fé na pessoa de Cristo, ou melhor, a fé do Cristo. Porque eu posso ter fé em Cristo e a fé do Cristo. E Paulo, por exemplo, em Gálatas, capítulo 2, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo é na fé do Filho de Deus, não a fé no Filho de Deus. Então ter fé em Cristo é uma coisa, ter fé do Cristo é outra coisa. Ter fé do Cristo é viver a semelhança da natureza de Cristo, é como ele viveu. Nós imitamos a sua vida, porque crer em Cristo no sentido mais intelectual, nesse sentido mais místico, isso não muda o caráter das pessoas. E é o caráter que precisa ser mudado, como o Jefferson pontuou, que Paulo diz que é o termômetro de uma espiritualidade, que é porque os dons nós percebemos que eles não mudam caráter. E dom muitas vezes é manifestado em muitas pessoas mau caráter. Né? Então só para a gente entender essa dinâmica do pecado, como isso se desenvolve em nós e tal. Aí eu vou falar aqui, pastor Johnny, o senhor já comenta aí, tá? O João capítulo 3, olha que coisa interessante. Verso de número 18, diz o seguinte: quem crê nele, em Cristo, né? Em Jesus, contexto, não é condenado. Quem crê em Cristo não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Então, assim, para ser salvo tem que crer em Cristo, né? E aí ele será salvo. Ele não será condenado. Mas quem não crê já está condenado. É um estado de condenação que o homem está, né? Por ele não crer em Cristo. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, o que determinará a nossa eternidade com Deus ou sem Deus é se cremos em Cristo ou não cremos nele. Então, esse é o pecado máter. É o que gera todos os outros. Porque quando eu não creio em Cristo, eu não vou viver essa vida no Cristo. E o crer aqui, amados, a gente precisa trabalhar isso também. O crer não é uma concordância mental. O crer, porque a ideia de fé bíblica não é uma crença. A fé bíblica é assumir uma identidade. Né? Então, eu tenho fé, eu creio no poder de Deus. Isso não é fé, isso é crença.
A fé bíblica, ela nos conduz a uma natureza de vida. Por exemplo, o fruto do Espírito, um dos seus aspectos é fé. Né? Amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, fidelidade ou fé, tanto faz. A tradução depende. Né? A palavra lá no original pistis, ela pode ser fé ou fidelidade. Porque no conceito dos gregos, quem era fidedigno, ele andava conforme a sua fé. Então ele tinha fé, então ele era fidedigno. Né? E se era fidedigno é porque tinha fé. Então essa fé, por exemplo, do fruto do Espírito, não é um acreditar em Deus. Não é crer que Deus pode fazer todas as coisas. É andar da forma que Deus ele manifesta essa natureza. Obrigado, Marciano. Tá lembrando aqui que me falta 5 minutos para acabar a mensagem, senão vão me cortar o microfone. Então percebam, mas pastor, diga aí, senão eu acabo aqui não deixando tempo. Você fez eu lembrar, você falou a respeito da ceia, e a gente tem esse cerimonial mesmo, né, da ceia, das pessoas participarem da ceia e tal, e tem até mesmo instituições que às vezes elas fazem os cultos de ceias em horários separados para a membresia participar do culto da ceia, né, para outros que não fazem parte da membresia não participar. E eu tive uma experiência, uma certa ocasião, uma senhora que foi participar conosco, até filha de um pastor que congrega conosco lá, e ela já até dorme no Senhor. E teve uma ocasião que nós fomos participar da ceia, e todo mundo pegou, algumas pessoas pegaram o cálice, tudo, ela pegou o cálice, a gente tem uma amizade muito boa, e ela, uma senhora já de idade, ela chegou para mim e falou assim: pastor, nós somos muito hipócritas. E eu, naquele momento, eu fiquei meio assim, em dúvida, né? E perguntei a ela, falei, por que da fala da irmã? Ela falou assim, porque nós estamos com o cálice nas mãos e nós estamos observando os irmãos que não estão com os cálices nas mãos. Então, o que nos difere deles, se nós somos mais santos ou não? O que nos faz podermos participar da ceia e os nossos irmãos não? Sendo que nós estamos aqui com o cálice na mão e estamos julgando os nossos irmãos. Ou seja, e aí entra aquela questão: quem é digno do cálice do Senhor? É o texto lá. Eu guardei isso, ela já dorme no Senhor, mas eu guardei isso. Então hoje, quando eu vou ministrar a ceia na igreja, por exemplo, eu deixo isso muito aberto das pessoas, que a mesa é para todos, a mesa não tem assim, quem sou eu para chegar para dizer, por exemplo, para você, o cara adulterou lá e tal, pô, se o cara confessou o pecado dele ali, diante de Deus ali, eu vou chegar para ele e falar, não, você não pode sentar na mesa, você não pode participar da ceia. Nunca. Sim. É porque a ceia não é nossa, né? A ceia é do Senhor. É isso daí, entendeu? Então eu não posso decidir quem senta à mesa se a ceia não é minha, né? Vai, como? A ceia é do Senhor. Olha que coisa interessante, o texto aí de 1 aos Coríntios, né, capítulo 11, o Paulo vai dizer, aquele que toma a ceia indignamente, né? Então a gente precisa pensar, quem é digno? Que dignidade Paulo está se referindo? Porque se nós pensarmos dessa forma, quem é digno ou quem não é digno, pela dignidade em si, não sobra ninguém. Então quem é digno de participar da ceia do Senhor? Justamente aquele que chegou à conclusão que não é digno. A respeito, exatamente. Que não é digno. Porque se o cara, ele teve a capacidade, amados, de fazer um balanço da seguinte forma, bom, 30 dias, deixa eu pensar aqui, tá tranquilo, 30 dias, não fiz nada que me impossibilite aqui, então eu vou participar. Amados, é uma loucura, porque a gente está pegando um parâmetro de mérito, né? Chegar nessa conclusão, eu sou digno. Então Paulo está falando de outra dignidade pelo fato deles não viverem em comunhão de uma forma egoísta. Lá é um ponto específico. Então aquele que chega à conclusão que ele não tem dignidade em si, mas que ele depende da graça de Deus, do sacrifício de Cristo, e se ele está participando lá pelos méritos de Cristo, não por causa dele, mas apesar dele, da sua santidade própria, da sua justiça própria, aí esse é digno de participar porque a sua dignidade está ancorada no sacrifício de Cristo, e não nos seus acertos, nos seus méritos, na sua suposta santidade pessoal, né? Então a gente precisa entender tudo isso, senão o pecado, ele nos engana até nisso.
O poder do pecado de engano é muito grande, amado. E os religiosos, muitas vezes, essa mente religiosa, muitas vezes é traída justamente por essas categorias de pensamento. Amados, só para tentar amarrar um pouquinho uma ponta aqui, ou algumas pontas, né, que eu acredito que eu deixei solta, existem outros aspectos do pecado, porque assim, o pecado, eu até peguei aqui um pensamento de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona foi um dos principais teólogos na história. Tá? A gente tem lá o Agostinho de Hipona, depois a gente tem São Tomás de Aquino, né? Esses dois aqui são as maiores referências teológicas que nós temos nesses 2000 anos. Tá? Então, o Agostinho de Hipona, ele sistematiza a teologia, né? E o São Tomás de Aquino um pouquinho depois, né? Ele sistematiza a teologia na filosofia. Então, essas duas grandes referências nós temos aí, né? A partir deles tem outros tantos aí. Então, assim, o Agostinho de Hipona, ele disse assim, dois dos muitos aspectos do pecado chamam a atenção, dele no caso. Ele disse que o pecado está associado à culpa, lembra que eu falei da culpa? A culpa foi removida da nossa vida, amados. Ainda, né, o diabo consegue, assim, nos prejudicar nesse sentimento de culpa. Tem um texto lá em 1 João 4:20, ou é 3:20? Deve ser 4:20, primeira carta de João, 4:20, se não me falha a memória. Diz que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Então até os nossos sentimentos, nossas sensações, elas não são parâmetros para a gente falar, Deus me perdoou, não. É a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que Deus nos perdoou e todos os pecados, através do sangue de Cristo, por meio do nosso arrependimento, né? Que tudo isso é processo do Espírito Santo em nossas vidas. Então, ainda que o coração, ainda que o peso da culpa, né? Por isso que a gente precisa trabalhar essa questão da culpa, amados. O Espírito Santo não trabalha com culpa, isso é ferramenta do diabo. Porque a culpa já foi removida, já foi carregada por Cristo na cruz do Calvário. É muito pesado carregar a culpa, nós não temos condição. É por isso que Jesus carregou sobre ele a culpa do pecado, não é? Então, o Agostinho de Hipona, ele disse, né, dois aspectos chamavam a atenção dele. O pecado está associado à culpa, que é essa desordem moral em face de um Deus justo e santo, né? Essa culpa precisa ser perdoada e purificada para que a nossa relação com Deus seja restaurada. Já foi em Cristo, tá? Já foi em Cristo. E outro aspecto do pecado que ele disse chamava a atenção é o seguinte, é uma doença que somos incapazes de curar. O que é o pecado? É uma doença que nós somos incapazes de curar. Os atos pecaminosos individuais são como sintomas desse mal. Então, assim, os pecados, amados, são sintomas, não é a causa. Esses atos pecaminosos, por assim dizer, tá? Não é a causa em si, não é o pecado em si, são sintomas. E o que a gente faz muitas vezes? A gente quer trabalhar nos sintomas, né? Então a pessoa foi lá, cometeu tal ato pecaminoso, a gente vai corrigir o comportamento da pessoa. E não é comportamento. Evangelho não pretende corrigir comportamento de ninguém. Evangelho vai na raiz, na natureza. Mano. É natureza. Olha como a proposta religiosa ela foi por Jesus corrigida. Porque ele disse assim, lá no Evangelho de Mateus, por exemplo, capítulo 5, capítulo 6, né? Ali, o Sermão do Monte. Ele disse assim, os antigos não disseram quem adulterar será réu do fogo do inferno, passivo lá do julgamento e tal. Eu, porém, vos digo que aquele que só com seus olhos cobiçou a mulher do seu próximo já é digno e passivo do réu do inferno. Os antigos nos disseram quem matar também é réu de morte. Eu, porém, vos digo que aquele que no seu coração, por isso que eu falei dos sentimentos, né? Pouco a gente aborda. No seu coração, ele se encolerizou contra o seu irmão, ele já é passivo do réu, sendo réu e passivo do fogo do inferno. O João, o apóstolo, também lá na sua carta, ele vai dizer, por exemplo, quem odeia o seu irmão é homicida. Olha só, quem aborrece seu irmão é homicida. E a gente pensa que homicida é o cara que vai lá e sapeca o outro, dá facada no outro e mata o outro efetivamente. Não, mas por que Jesus ele trouxe essa reflexão, essa abordagem ou essa revelação? Porque Jesus foi na causa e não no efeito. As pessoas pensam que o Antigo Testamento era mais duro, mas não é.
Né? O Antigo Testamento ele só punia. O Antigo Testamento só punia quando pegava o cara com a boca na botija, só cometendo ato. Evangelho, ainda que a pessoa esconda socialmente falando, ainda que a pessoa ela disfarce, ainda que a pessoa ela consiga de alguma maneira ali, como Davi fez, por exemplo, no ato lá do homicídio, adultério, ele escondeu por um tempo. Então ali aparentemente estava tudo certo, né? Se Deus não envia o profeta, se não tem toda aquela conversa, mas da visão que tinha passado batido aí na história. Mas é Deus que vê isso, né? A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13, a palavra de Deus ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 fios, penetra até a divisão da alma, do espírito, da junta, das medulas, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que vamos tratar. Então, assim, o Evangelho ele vai na raiz, na causa. Evangelho, amados, ele não é como a lei, que se o cara fosse apanhado, ele era punido. Evangelho, ninguém escapa do Evangelho. O crente não escapa do Evangelho. O Evangelho nos perturba, amados. A gente não peca em paz. Não dá para pecar em paz. O crente não peca em paz. Né? O Espírito Santo persegue a gente. É uma perturbação doida, uma consciência que fica martelando. É uma consciência aguda, sensível, porque o Espírito Santo que está agora lá dentro de cada um daqueles que foram alcançados. Então, olha só, o Evangelho nos torna inescapável. Não sei se existe essa palavra, mas o Romanos lá diz que é indesculpável, né? Inexcusável. Deus dá tantas evidências, tem tanta testemunha de Deus ao nosso redor e dentro de nós, no caso que é o Espírito Santo, que o pecado agora ele ficou nu, né? Então a gente anda pelado diante de Deus. Igual o primeiro homem lá, pelado. Está todo mundo nu. Não tem como ninguém esconder absolutamente nada. E o que nos faz, então, ser diante de Deus aceitáveis? Porque nós somos vestidos de uma veste de justiça. Por causa de Cristo, o justo que justificou a muitos. Então a gente precisa entender essa relação com o pecado. Que ainda nós, sendo pecadores, Deus nos aceita em Cristo, por causa de Cristo. E apesar de nós, não é o contrário, amados, não é por causa de nós. Então não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. Não há nada que eu faça para que Deus me ame menos. Porque o critério não são as minhas ações, positivas ou negativas, que determinam a relação de Deus com a minha vida, enquanto cristão. É porque quando ele olha para mim, o André, ele olha assim e fala assim, eu quero tanto abençoar esse menino, mas ele não tem mérito. Ele não merece nenhuma única bênção. É por isso que é uma loucura tão grande, mas que a gente vai criando na nossa mente, na mente dos irmãos, né, que você faz alguma coisa e ali você vai alcançar a bênção. Obedece porque a obediência gera a bênção. Isso não existe biblicamente falando. Não tem como a gente alcançar a bênção de Deus, a gente conquistar uma bênção, a gente fazer com que Deus nos favoreça. Nós não temos essa condição de gerar bênção, de alcançar bênção, de fazer com que Deus nos abençoe. Nós não temos essa condição. Não há mérito em nós. Deus olha para nós e fala, não tem mérito. E eu queria tanto abençoar porque eu sou bom, sou abençoador por natureza. E aí Deus diz, não tem como. Mas por que Ele nos abençoa? Porque Ele olha para nós e enxerga Cristo. Os méritos de Cristo, o sacrifício de Cristo. Aí só para a gente ver também o outro aspecto. Aí Deus olha para mim assim e diz que o que o André merece, o que ele merece de fato, é a punição eterna. É eu mandar um raio daqui agora, para partir ele no meio. É isso que ele merece. É por isso que tem uns irmãos meio endoidados que vai orar assim, eu só queria o que eu mereço. Meu Deus do céu, se Jesus for atender essa oração, amado, a terra abre na hora, assim, ó, é engolido e vai lá para os quintos. Então, assim, por que Deus olha para mim e diz assim, ele merece a punição eterna? Ofendeu a minha santidade. E por que Deus não nos pune? Por que Deus não nos castiga nesse sentido? Porque ele olha Cristo e vê Cristo em nós, que já levou essa culpa, que já carregou, que já foi punido em meu lugar. Então, Deus me abençoa por causa de Cristo e Deus não me amaldiçoa por causa de Cristo. Então, a causa é Cristo, amados. Diga, pastor. Eu tenho, assim,
você como pastor também, né? De repente os meninos também recebem recebem muitas falas de pessoas que querem confessar certas coisas, né? Uhum. E esse tempo atrás eu recebi um jovem não, já um rapaz, já casado e tudo mais, e ele acabou me passando que ele tem problema com pornografia. Uhum. E essa pornografia, ele já é casado e tudo mais, tudo. E depois de uma fala que você disse aí, ele falou que aquilo incomoda muito ele. Muito ele. Tem incomodado muito ele. Porque ele sente que isso está atrasando a vida dele. E eu usei exatamente essa fala que você falou. Sim. Falei, cara, ainda bem que você ainda sente que está sendo incomodado. Graças a Deus. Né? Eu ia ficar desesperado se você falar que não está sentindo nada. Aí eu já ia ainda dar o cabeção. Mas, por um outro lado também, ele colocou na cabeça dele que as portas elas começaram a se fechar para ele porque ele estava nesse pecado. Sim. E aí foi onde eu usei a expressão para ele. Falei, rapaz, qual é a diferença de você ver um filme pornográfico e eu contar uma mentira? Sim. Não tem, para Deus não existe essa, como você mesmo acabou de falar agora, essa questão de um pecado maior do que o outro. Para Deus tudo é pecado e ponto final. Agora vai depender do nosso caráter, da nossa mudança e desse quesito aí do Espírito Santo dentro da gente sempre nos convencendo. Falou, cara, você tá dando mole, você tem que mudar, você tem que mudar. Porque deixar de cair uma hora ou outra, escorregar uma hora ou outra, isso aí não tem como, não tem mérito nosso. Né? Como você mesmo disse aí. Por Deus, eu tinha arregaçado nós tudo aqui, porque nós somos um bando de... Desculpe da expressão aí, os meninos aí. Eu sempre me coloco assim, cara, eu sou o pior de todos. Não sei o que Deus viu em mim para colocar como pastor de uma igreja, então, né? Então, assim, é só a graça mesmo, cara. Só a graça de Deus mesmo. A gente precisa pecar sofrendo, né? A gente precisa pecar sofrendo. O pecado deve nos trazer sofrimento. Então, eu não acabei o fato lá de Davi. Por exemplo, Davi sofreu demais. Ele escondeu o pecado. Mas não quer dizer que ele não estava sofrendo enquanto ele estava escondendo o pecado. Ele é ser humano, escondeu o pecado. Só que ele relata no Salmo 32, esse período que ele ficou. Alguns estudiosos dizem que chegou em torno de 1 ano, né? Entre ele adulterar com a mulher, matar o marido da mulher e Natan chegar lá e falar tudo aquilo lá. Né? Então alguns dizem que foi um período aproximadamente de 1 ano. E ele descreve esse período. Ele não tinha uma noite em paz de sono, é por isso que eu digo. Né? O Espírito Santo não deixa a gente pecar em paz. E tanto é que o Salmo 32 relata, e depois o 51, ele vai escrever esses 2 salmos a respeito desse fato da vida dele. E é tão interessante que no Salmo 51, primeiro o 32, que ele vai descrever que a alma dele se sentia seca, né? Enfim, era uma perturbação, era uma vida ruim que ele vivia. Diante de Deus, ali na relação íntima com Deus, era uma coisa horrível. Ele ainda manteve, né? Quem via Davi era o rei Davi, era o homem de Deus, era a coisa toda. Isso, então ele mantinha lá o ministério, estava pregando todo domingo lá, né? Ainda estava lá e tal, como pastor titular, e aquela coisa toda. Só que ele mostra o quão foi ruim, como ele sofreu nesse período. Né? E o Salmo 51 mostra onde estava de fato o desejo de Davi. Não era de manter a sua fama, não era de largar o osso ministerial, os benefícios, enfim, a imagem dele, não era a fama dele, ele não se preocupava com essas coisas que a maioria hoje, quando peca, é o que se preocupa. O que Davi, ele disse assim, Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Ele não disse, Senhor, não deixa que o reino fracasse, que eu perca a fama, o ministério, que a minha agenda continue aberta, né? Que as minhas redes sociais ainda tenham seguidores. Ele não disse essas coisas, amado. Ele não estava preocupado com a sua fama. Ele estava preocupado na sua comunhão com Deus. Ele falou assim, não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação. Me sustém com um espírito reto. Se tu quisestes sacrifício, eu daria aos montes. Mas tu não te agradas em sacrifício, porque tu sabes que eu daria. Davi daria mesmo. Ele não tinha medida, amados, para servir a Deus. Davi é um exemplo absurdo de servo de Deus. Né? E é exemplo até quando peca. Não é exemplo por causa do pecado. É que a partir do pecado a sua postura é exemplo para nós.
Então até pecadores, quando pecam e às vezes escândalo, eles podem, inclusive, mostrar que eles de fato amam a Deus, apesar do fracasso momentâneo. O capítulo da sua vida pode não determinar a história da sua vida. Então essa disposição de arrependimento é o que diferiu ele, por exemplo, de Saul, que tentava justificar o pecado, transferir a responsabilidade para o povo. Davi disse, não, só eu pequei, eu somente pequei, só eu, ninguém mais. Aí o Natan disse, então traspassado será o teu pecado, tu não vai morrer. Então, imediatamente, quando ele reconhece, ele se arrepende dentro dele, ele não recebeu a punição que todo rei deveria receber e todo mundo debaixo da antiga aliança deveria receber, que é a morte, mano. Adultério e assassinato. Tinha que ser apedrejado. Então, quando diz só eu pequei, eu somente pequei contra Deus. Aí o Natan disse, então, tu não vai morrer. Teu pecado foi transpassado. Olha que coisa interessante. Então ele diz, o que Deus, ele de fato quer é um coração contrito e quebrantado. Dessas coisas Deus não despreza. Então só para a gente entender a relação com o pecado, quando nós pecamos, o efeito do pecado, e a gente não pode jamais tentar trabalhar de uma forma superficial de comportamentos, amados. A religião pauta-se por comportamentos e aparência. O evangelho vai na raiz. É por isso que o pecado precisa ser tratado na vida de cada um dos irmãos, por exemplo, que peca dessa forma mais aguda, né? mais explícita. Precisa ser tratado o pecado, não é comportamento. Porque comportamento pelo comportamento nós conseguimos ter comportamentos excelentes como religiosos. A religião se pauta por comportamentos. Os fariseus, né, que hoje se tornou uma referência de hipocrisia, o termo fariseu, né? Mas eles, assim, eram os caras que aparentemente eles eram... eu postei até um textozinho, coloquei que eles eram caixões top de linha. Sabe, aquele caixão assim decorado, aquele caixão que tem almofada. Eu não sei porque que tem almofada pro defunto, mas os caixões top de linha tem almofada vermelha ainda, não é? Assim, um veludo. Travesseirinho também. Travesseiro, é verdade, pastor. Travesseirinho, para descansar em paz. Travesseirinho e tal, né? Alça dourada, a madeira talhada, né? Desenhada e tal, enfim, é o caixão top de linha. E Jesus disse, vocês são um caixão top de linha. Vocês são sepulcros decorados. Vocês têm uma aparência de homens de Deus. Vocês andam aí com as franjas arrastando, com palavra de Deus na testa, no corpo de vocês, fazem orações assim que o povo fala, nossa, e tal, né? São homens de Deus, Rabi, meu pai, aquele tratamento todo suntuoso, né? Que os hipócritas religiosos, eles gostam de receber. É muito perigoso, amados, essas aparências, é muito perigoso se pautar por comportamento. Então o religioso, ele sempre vai dar muita ênfase por estética, por comportamento, muita. E aí, quando você põe a ênfase nisso, Jesus disse, vocês ficam coando os mosquitinhos, vocês vão engolindo camelos. É muito perigoso. Então a gente não pode tratar o pecado no âmbito da aparência e dos comportamentos, e sim na raiz dele, na natureza dele, né? Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade